Bom dia, senhor Davi. Bom dia, professor. Como que você está? Eu tô bem. E você? Eu estou tranquilo. Assim, né? Com aquela preguicinha matinal, mas faz parte. É assim mesmo. Ô, Davi, o som tá bom ou tá dando eco? Tá dando eco. Tá dando eco? Eu tô na sala de aula. Eu vou tentar ficar. Calma aí, deixa eu só trocar. Eu vou tentar ficar lá fora. Bom dia, Naê! Pronto. Pessoal, eu vou ficar. Eu tô aqui na sala de aula, eu vou ficar aqui fora. Ei, tio. Ei, bom dia, bom dia. Bom E aí, dia. pessoal, se a minha internet cair, vocês avisem. Meu computador tá meio doido, tá? Não tá muito certo da cabeça, não. Eu estou aqui na porta de uma turma que eu não sei qual é. Estou no corredor da escola. Agora tá dando eco? Mais ou menos. Mais ou menos? Gente, como assim? Lá em casa não dá eco? Vai pro banheiro. No Pra banheiro mim, não tem pra mim eco. tá sem eco. No banheiro não tem eco. Logo tem eco. Eu vou ficar dando aula no banheiro? Pronto. Impossível ter eco agora, gente. Mas é por causa do corredor, eu acho. Tem um pouquinho ainda. Mas, Digão, por que você tá no corredor? Porque acontece, eu precisei vir aqui na escola para resolver questões. E aqui na escola, a sala de aula, quando ela fica vazia, ela equaliza o som. Quando ela tem gente, não. Igual quando vocês estão ali, vocês amortecem o som, né? Quando tem pessoas. Agora, como não tem pessoas, ela está vazia, o som vai, bate nas paredes e volta. E gera o eco, como nós conhecemos. Então, é porque a sala está vazia. O corredor está vazio. Está dando eco, porque o corredor está vazio. Tá certo? Professor. Então, se o som estiver ruim, vocês me avisem que eu vejo o que eu faço, tá bom? Enquanto eu tô aqui no corredor, eu tô naquela quininha, ó, aquela quininha que vai para a escola, ó, que vai para a entrada de vocês, e a sala de vocês fica para lá. Você vai ficar em pé? Não, eu tô numa mesa, ó. Ah, tá. Estou na mesa Saudade dessa mesa. também. Saudade de todos vocês, na verdade, né? Eu Saudade disse da mesa, Digão. E tira esse ódiozinho do seu coração, amiguinho. Que isso? Eu sei que você está sentindo a minha falta, das minhas aulas, de eu falar, eu pegar no pé do Enzo. Eu sei, tenho certeza. Pessoal, então vamos lá. Inaê, bom dia. Melissa, bom dia. Júlia, bom dia. Bárbara, bom dia. Ana Clara, bom dia. Maria Eduarda, Davi. Letícia, Daniel, Rafael, Luísa. Quem mais está aí? Maria Luísa, Luísa Simões, Dalton, Vitor, Beatriz, Vitor Augusto e Vitória. Pessoal, muito bom dia. Por favor, pegue o livro 2 de vocês. Vamos terminar aquela parte do DNA. Muitos alunos não montaram ainda o DNA que eu pedi. Lembra aquele DNA com o papelzinho? Pessoal, vamos tentar montar, tá? Para poder conhecer melhor a estrutura do DNA, aquela estrutura helicoidal, né? Aquela estrutura retorcida que alguns montaram. Ficou assim muito bem montado. Eu montei um também. Eu esqueci em casa, mas eu vou mostrar na próxima aula, eu vou postar no grupo. Eu montei, pintei, ficou bonitinho também. Então, pessoal, vamos tentar montar. É fácil? Não, não é fácil. É complicadinho mesmo, tá? Isso, Júlia. Nossa, Júlia, cadê a Júlia? Nossa, que perfeito, velho. Que gracinha. Emplastifica, Júlia. Emplastifica.
para guardar. Muito bem feito também. Eu sei que vocês montaram, o pessoal Como é que Ô, classifica um negócio tio, desse, tio? lembra que eu te mandei o WhatsApp? Eu não consegui fazer. Amiguinho, você não conseguiu dobrar nada. Tipo assim, de jeito Não, nenhum. eu dobrei a partezinha que nem a Júlia da paradinha. Só que quando eu fui girar, não funcionou. Não funcionou? Você viu o vídeo que eu te mandei? Eu não consegui dobrar direitinho, é muito difícil. Como é Não, que faz esse negócio? faz assim, o Enzo, tenta, na verdade, riscar as áreas que você vai dobrar primeiro. Então, você vai com uma caneta, um lápis, não sei, uma caneta, né? E risca bem marcado as áreas que são dobráveis, que são para dobrar. Se você riscar bem riscado, dá para dobrar melhor. Eu fiz isso lá em casa. Eu estava com dificuldade para dobrar também. O que eu fiz? Eu marquei com uma caneta bem forte, né? Bem marcado, onde era para dobrar. Então, na hora que eu fui dobrar, ela dobrou mais Fazer fácil. isso agora. Eu fiz isso para montar o meu. Tenta fazer assim, tá bom? Não tem problema não. Tenta até semana que vem, você tenta fazer. Só, Ô, Digão, por favor, oi. você tem alguma dica pra gente lembrar? Tipo, qual dos dois são ligação tripla ou dupla do negócio do DNA? Da frase que eu passei na última aula, calcinha grande acaba o tesão. Lembra? Em calcinha grande é ligação tripla. Em acaba o tesão é ligação dupla. Então, calcinha grande, acaba o tesão. Para poder lembrar. Bárbara, eu sei que é complicado, mas é vida, né? Para poder lembrar tem que ser assim mesmo. Então, lembra que, entre guanina e citosina, eu vou ter 3 ligações de hidrogênio. Então, lá na calcinha grande, ligação tripla. Lá no acaba o tesão, ligação dupla, né? 2 pontes de hidrogênio, na verdade. Tá bom? Então, lembra da frasezinha e vamos colocar assim, em ordem decrescente. Calcinha grande, acaba o tesão. Ok? Lembrando que só tem timina no DNA, o RNA já não tem timina mais. Se eu pensar em algumas propriedades do nosso DNA, eu vou lembrar que ele vai ter desoxirribose, que é um carboidrato, né? Ele vai ter a timina, ao invés de uracila, ele vai ter timina, e ele vai ter fita dupla. Então, quando você monta molécula de DNA, você encontra, na verdade, fita dupla. Igual a Júlia montou, e Ney montou, o pessoal que foi montando aí, viram que, na verdade, é uma fita dupla que desce no formato de uma escada, né? Uma escada em alfa-hélice, né? Vai lembrar um fiozinho de telefone, isso, igual que ele está mostrando ali, ó. Então, o DNA é cadeia dupla. O DNA é fita dupla. Lembrando que o que junta uma fita na outra são as chamadas ligações de hidrogênio. Igual o pessoal perguntou agora, Digão, mas quantas ligações são? Entre a citosina e a guanina, são 3 ligações de hidrogênio. Entre a timina e a adenina, são apenas 2 ligações de hidrogênio. Tá? Onde é que eu vou encontrar o DNA, na verdade? Eu vou encontrar no núcleo. Então, você encontra DNA no núcleo celular. Digamos só no núcleo? Pessoal, na verdade, não. Nós vamos encontrar algumas organelas que têm DNA também, mas são casos à parte. Por exemplo, mitocôndria. Mitocôndria, que viabiliza a respiração celular, ela tem DNA próprio. Lá nas plantas, cloroplasto tem DNA próprio também, tá? Mas, digamos, e as outras organelas? Não tem. Então, você encontra DNA no núcleo. Exceto mitocôndria tem DNA também, cloroplasto tem DNA também. Uma curiosidade, o nosso DNA mitocondrial, ele vem da mãe ou do pai? Alguém lembra? Alguém sabe? Oi? Fala, Bárbara. Da mãe. Da mãe. Pessoal, nossa herança de mãe, mitocôndria é apenas da mãe. Hã? Fala daí. Porque a mitocôndria vem da mãe, né? A mitocôndria vem da mãe. E o DNA mitocondrial, ele é materno. A gente não herda do pai nada com respeito ao DNA mitocondrial. Então, o DNA mitocondrial, ele vem da mãe, porque a mitocôndria inteira, ela vem da mãe, na verdade. Então, nosso material genético mitocondrial é de origem materna e não de origem paterna. Não. Ô, Digão. Oi. É por causa que tipo, o espermatozoide ele perde a peça intermediária quando ele... Isso, exatamente. Na verdade, se eu for pensar no espermatozoide, Bárbara, eu vou lembrar que o acrosoma, que é aquela cabecinha dele, faz a digestão da periferia do óvulo e somente o núcleo dele, aquela cabeça que entra no óvulo. A peça intermediária e o é perdido. Então, perde-se a mitocôndria também.
tá? Aí eu vou aproveitar só a mitocôndria do óvulo. Então, essa peça intermediária com o flagelo é perdido, né? Fica para o lado de fora. É isso mesmo. Pessoal, o DNA ele pode se autoduplicar. Como assim se autoduplicar? Enquanto ocorre uma mitose numa divisão celular, por exemplo, uma forma da divisão celular, o que vai acontecer? O DNA ele se duplica para poder dar origem às chamadas células filhas. Então, no processo da divisão celular na mitose, eu vou ter a formação de novas células, claro, e cada uma delas com uma cópia do DNA original. Então, um aspecto importante do DNA, ele consegue se autoduplicar. É um aspecto muito importante dele. Ele guarda toda a informação genética do nosso organismo. Então, digamos, minha altura, um traço genético. Claro que está associado a questões nutricionais também, mas basicamente é um traço genético. Cor de pele, cabelo, textura, olho, se é macho, se é fêmea, tipo de unha, tudo isso são traços genéticos. Digamos, a pessoa tem hemofilia, uma dificuldade genética de coagulação sanguínea. A hemofilia é um traço genético também. A pessoa é albina, ela não sintetiza melanina na pele, é um traço genético. A pessoa ela tem polidactilia, ela tem um sexto dedinho em cada mão, também é um traço genético. Então você encontra várias questões biológicas que são traços genéticos. A informação para esse traço está chovendo, gente. Eu acho que eu... É o Enzo, ele tá desmutado. Não, tem que ser, né, gente? Enzo, lógico. Lembra que nesse caso, quando eu penso no DNA, ele vai guardar informação genética, ele se encontra no núcleo. Mas, digamos, quem é que leva a informação para fora do núcleo? Porque a síntese proteica acontece lá no citoplasma. Então, vamos pensar o seguinte, a produção, a geração de proteínas acontece no citoplasma. Tá, mas o DNA está no núcleo, a produção de proteína está no citoplasma. Como é que a receita sai? Pessoal, a receita ela sai via RNA. Então, o que eu posso pensar que é o RNA? O RNA, eu vou ter 3 tipos básicos, mas o RNA inicial, eu vou chamar de RNA mensageiro, ele vai ser uma cópia de um pedaço do DNA. Então, o livro de vocês traz lá RNA mensageiro. Quem vai ser esse mensageiro? Quando eu falo em mensageiro, mensageiro dá a ideia de quê? Alguém sabe? O que é mensageiro? Mensageiro ele faz o quê? Ele carrega uma informação. Ele vai levar alguma coisa. Isso, exatamente. Então, o nosso RNA mensageiro, ele carrega uma informação. Eu posso pensar que ele carrega uma receita para poder montar uma proteína. O DNA, pessoal, ele é gigantesco, é uma biblioteca enorme. Mas nessa biblioteca eu vou ter uma receita para cada proteína. Então, é feita uma cópia desse pedacinho relativo àquela proteínazinha. Essa cópia é o RNA mensageiro, que é de fita única, e ele sai do núcleo e vai lá para o citoplasma para poder montar essa proteína. Quando é feita uma cópia do DNA via RNA mensageiro, essa cópia é chamada de transcrição. Então, quando você estiver transcrevendo, é porque foi feita uma cópia do nosso DNA. E quem é essa cópia? O RNA mensageiro. Ele vai ser a cópia daquele pedacinho do DNA. Então, é feita uma cópia, ele vai lá... Oi? Pode falar. O DNA tem fita dupla. Tem fita dupla. Quer dizer que são esses dois negocinhos aqui? Esses dois? Exato, Júlia. Cada lateralzinha dessa é uma fita. Aí é feita uma e cópia... o RNA? Oi? O RNA é tipo se pegasse isso daqui e cortasse no meio? Aí ficava... Isso. O RNA, na verdade, é um lado só desse. Não é fita dupla. Então, o DNA são 2 fitinhas. Né? O DNA. O RNA seria um ladinho só desse. É como você pegar a tesoura e passasse no meio. Então, faz assim com o dedinho na parte que é do meio, por favor. Pera. Piu, piu. Isso. O nosso RNA seria você cortar nessa posição, na verdade. Então, se você cortar nessa posição, você vai ter um RNA. E no RNA não vai ter nenhuma dessas coisas de ligação, não? Que tipo A só liga com T e G só liga com C. Não tem esse de ligação, não? Não tem. Não tem esse pareamento acontecendo, porque é fita simples. É mais fácil, então. Se eu pedir para montar uma estrutura para representar o RNA, é mais simples, porque é um ladinho só. Não tem esse pareamento.
Não, pra gente fazer não vai ser mais simples, mas visualmente o negócio vai ser mais simples. Não, mas é mais simples, sim. É bem mais simples. Então, por exemplo, e ele não dá essa voltinha, não, tá? Que o DNA dá. Essa voltinha é só no DNA. O RNA é linear. Ah, ele é reto? Ele é retinho. Eu pensei que também fazia a curvinha, só que só de um lado. Não tem essa curvinha. Não tem essa curvinha. Ah, então é mais fácil. Muito mais fácil, muito mais tranquilo para montar, por exemplo. Uma outra coisa Entendi. importante. Qualquer RNA ele vai ter ribose e não desoxirribose, que é um carboidrato do DNA. Né? É mesmo, é diferente. Tem uracilo em vez de timina. E a fita é linear, é simples, é uma fitinha só. Só o DNA que é fita dupla nesse formato de alfa-hélice. Outra coisa importante, o DNA, Júlia, ele é quilométrico, assim, se eu fosse pensar em distância, né? Ele é muito grande. O RNA é um pedacinho, é uma área só, uma sequência. Então, Digão, se eu comparar o DNA com a distância daqui em Vitória, por exemplo, né? Então, o DNA, digamos que seja uma coisa que você consiga esticar daqui em Vitória. O RNA seria o quê? Depende, pode ser daqui na ponte, pode ser daqui, pode ser daqui até... Que pode ser daqui da ponte, é um negócio pequenininho. É pequenininho, é curto. Então, na verdade, o RNA ele é curtinho em relação ao DNA. O DNA é gigantesco, né? Muito longo. O RNA ele vai ser mais curtinho. Por quê? O DNA são todas as receitas para a proteína. O DNA. E o RNA é uma receita só. Aí eu quero montar melanina. Então, vou lá, copio a receita de melanina e trago para o citoplasma para poder montar melanina. Eu quero montar queratina. Então, vou lá no DNA, acho a receita para queratina, faço uma cópia da receita e venho para poder montar a queratina. DNA não sai do núcleo. Só quem sai do núcleo é o RNA, que é a cópia. É tipo assim, tirei uma xerox, né? Da parte que eu quero fazer queratina, melanina e assim por diante. É bem interessante a síntese proteica. Essa cópia que é feita é a chamada transcrição. Então, quando eu falo transcrição, eu estou copiando uma área do DNA para poder montar uma proteína. Aí ele vai lá para o citoplasmazinho, né? E lá no citoplasma acontece a síntese proteica. A síntese proteica se chama tradução, na verdade. Então, para montar uma proteína, eu vou ter transcrição, que é feita uma cópia do DNA em RNA mensageiro, e depois a tradução, quando eu fabrico a proteína propriamente dita. Lembrando, a receita copiada é o nosso RNA mensageiro. Chegou no citoplasma, quem é que vai montar a proteína? O chamado ribossomo. Então, o ribossomo é uma estruturazinha pequenininha e a função dele vai ser ler o RNA mensageiro e, com base na leitura, ir pegando os aminoácidos e montando. É literalmente igual você montar Lego. Então, o ribossomo ele vai lá, lê uma parte do RNA, pega um aminoácido. Lê outra parte, pega outro aminoácidozinho. Aí vai juntando um aminoácido no outro com base na leitura, tá? É importante lembrar que a leitura é feita de 3 em 3 bases. Então, por exemplo, ele vai ler ACC. ACC corresponde a um aminoácido. Então, o ribossomo pega esse aminoácido para poder colar. Depois ele vai ler GAA. Ele pega um outro aminoácido. UUG. Ele pega outro aminoácido. Para vocês terem uma noção, olha o livro de vocês, por favor. Lá na página... Cadê? O livro de vocês, lá na página 9. Pega o livro de vocês, o livro 2. Lá na página 9, por exemplo. E olhem, por favor, como é que é lido o código genético. Dá uma olhadinha, codificação, que interessante. Digamos que eu tenho na natureza assim, cerca de 20 aminoácidos que são importantes para manter o nosso corpo em funcionamento. Tá? Por exemplo, cada aminoácido ele vai ser arrastado para montar uma proteína, mas para isso aqui é um código. Por exemplo, Rafaela, me diz aí, se eu quiser pegar fenilalanina, o nosso primeiro aminoácido aí dentro, para pegar fenilalanina, qual vão ser os códigos que arrastam, que chamam a fenilalanina? Liga aí para mim. Peraí que eu tô perdida aqui. Você achou a fenilalanina? Na página 9? Ah, sim. Quais são os códigos que representam a fenilalanina?
Eu não sei dizer o nome certinho, mas tá aqui. São as letrinhas, tá? Assim, tá? Tem letrinhas aí. U, Isso, mais 2 U's e um C. O C eu isso. não lembro os nomes. Exato. Então, se, por exemplo, lá na sequência de RNA tiver UUU, cadê? 3 U's, ou se tiver UUC, ou UUA, ou UUG, o que o ribossomo faz? Ele pega a fenilalanina, que é um aminoácido. Então, ele pegou lá a fenilalanina. Aí ele vai encontrar na sequência, por exemplo, UUG ou UUA. Ele pega um outro aminoácido, a leucina. Então, cada trinca dessa, cada códon, cada tríade dessa, ela representa um aminoácido que vai ser arrastado para poder montar uma proteína. O ribossomo ele pega proteína, ou pega aminoácido para poder ir montando proteína. Então ele pega um aminoácido, pega outro. Mas, digamos, em que sequência ele pega? A sequência que ele vai usar para poder montar a proteína, ela está escrita no RNA mensageiro. Então, ele vai ler o RNA mensageiro e, com base nessas tríades, ele pega um aminoácido, outro, vai montando a proteína, tá? Aí ele montou, sei lá, uma proteína com 90 aminoácidos. Mas, digamos, sempre vai ser a mesma sequência? Cada proteína tem a sua sequência. Então, ele quer montar melanina para a pele. Pessoal, a melanina tem sempre a mesma sequência de aminoácido. Mas como é que ele acerta essa sequência? Porque a receita é sempre a mesma para melanina. Então, eu vou ler o RNA para melanina sempre do mesmo jeito, de 3 em 3, né? De trinca em trinca, de códon em códon, para poder montar essa melanina. É um código, pessoal, é um código. Para cada proteína do seu corpo, você tem uma sequência, um código diferente, uma receita diferente. Eu quero montar hemoglobina para poder carregar oxigênio e gás carbônico no sangue. Existe uma codificação para poder montar a hemoglobina no seu DNA. Digamos, eu quero montar, sei lá, insulina. No seu DNA, pessoal, tem uma receita, uma codificação para insulina. Então, quem trabalha com biologia molecular ou com genética, trabalha com essa codificação e tenta decifrar esse código na verdade. Tá? Ô tio, Oi? eu reparei que cada letra tem uma cor. Aí eu fui ver, tem uma tal de primeira, segunda e terceira base. O que é isso? Cadê? Aqui, ó. É porque eu tô com um telefone. Pera, eu vou virar a câmera. Ah, tá. É porque deixa eu abrir o livro aqui. Você está falando em azulzinho, em vermelho e em verde, é isso? É, primeira, segunda e terceira base. No caso, parece que a terceira é o que mais tem letra. Isso. Aqui, O que acontece, Júlia? Quando foi feita uma análise química molecular do nosso RNA, os cientistas eles agruparam os códigos numa ordem para poder melhor entender, por exemplo. Então, eles notaram que eles podiam agrupar dessa forma, usando a primeira base, a primeira letra, na verdade, depois a segunda e depois a terceira. É apenas uma forma de agrupar, de organizar o código, na verdade, para poder fazer a leitura. Quando surgiu agora essa epidemia, essa pandemia do coronavírus, por exemplo, não sei se vocês viram em alguma parte de reportagem no jornal, mas eles fizeram o sequenciamento genético do coronavírus. Alguém assistiu essa partezinha? Quando eles sequenciaram o quê? Eles sequenciaram esse códigozinho que vocês estão vendo aí do lado. Claro que para cada organismo a sequência é diferente. Mas eles pegaram lá um coronavírus, né, uma amostra com vários coronavírus, e eles sequenciaram o DNA viral. Eles sequenciaram a estrutura genética dele. Então, o que eles sequenciam são essas bases de 3 em 3. Então, eles foram vendo qual era a sequência que eles encontram em todo o DNA viral nesse caso. Se eu não estou enganado, o coronavírus é um retrovírus, então ele tem RNA inicialmente. Então, eles foram ver qual era a sequência que ele tinha de RNA ou DNA. Então, eles vão ver, ele tem GGATTU, eles vão ver na sequência. Mas, digamos, para que eles sequenciam? Se eles conhecem a sequência, eles conhecem a receita, né, o mecanismo que ele vai usar para poder causar infecção, por exemplo. Então, toda doença viral ou bacteriana, hoje em dia, quando você tem um patógeno aparecendo, uma tendência a fazer o quê?
primeira coisa que eles fazem é sequenciar o material genético do vírus ou da bactéria, para poder entender como é que acontece a infecção, se ele fabrica alguma proteína específica, uma toxina. Então, eles vão procurar essas receitas lá no material genético do vírus ou da bactéria, tá? Então, lembra, toda vez que o nosso DNA ele for feito uma cópia dele, é feita uma cópia de um pedacinho, que é o RNA mensageiro. Esse pedacinho sai do núcleo, lá no citoplasma ele vai ser lido. Mas, Gigão, lê como? Lê de qualquer jeito? Lê, pessoal, de códon em códon. O que é o códon? É essa trinca, lê-se de 3 em 3. Cada códon, cada trinca, está associado a um aminoácido. Então, você lê um aminoácido como se fosse um ingrediente. Eu li um códon, uma trinca, eu pego um aminoácido. Li um outro códon, outra trinca, eu pego outro aminoácido. Outra trinca e vou juntando os aminoácidos para poder montar a proteína. Ok? Lembrando, quem faz a leitura? O ribossomo. E o ribossomo é formado por RNA ribossômico. Então, a composição química do nosso ribossomo é RNA ribossômico. Mensageiro traz a informação do núcleo. RNA ribossômico constitui o ribossomo que lê o nosso RNA mensageiro. E nós vamos encontrar também o RNA transportador. Pessoal, o mensageiro traz a mensagem. O transportador faz o quê? O RNA transportador? Transporta. Transporta, né, amigo? Transporta aminoácido. Então, ele faz o transporte de aminoácido para poder ir montando a proteína nesse caso. Tá? Vamos lembrar que o transportador está ali no citoplasma. Aí o ribossomo fez uma leitura de um determinado, uma sequência. O transportador ele traz o aminoácido e se encaixa no ribossomo. Se a leitura for compatível com o nosso RNA, eu vou deixar o aminoácido e vou montando a proteína. Tá bom? É importante lembrar que o chamado dogma da biologia é essa sequência. Quando é feita a duplicação do DNA, é feita a transcrição do DNA e é feita a tradução. O que é a duplicação? É o RNA se duplicar para aparecer em células filhas durante uma mitose. O que é a transcrição? É quando eu faço a cópia de uma partezinha do nosso DNA. A tradução, a síntese proteica. Acontece, tá? Lembrando, quem trabalha só com biologia molecular genética, trabalha muito com isso, para entender algumas anomalias. Por exemplo, lá no segundo ano, eu estava dando aula de algumas... eu falei de tipo sanguíneo, A, B, O, AB, negativo, positivo. Eu estava vendo agora há pouco tempo algumas doenças genéticas, daltonismo, eu estava vendo a questão da hemofilia, a determinação genética do sexo. Mas, Gigão, tá, e se entende isso tudo como? Conhecendo o nosso DNA, na verdade. Então, a partir dessa molécula, que você consegue fazer previsão de doença, alguns traços, alguns não muitos, né? Traços que são genéticos. Ok? Pessoal, é uma matéria muito boa, velho. Muito boa mesmo. Pensando, pessoal, nessa questão de duplicação que representa a duplicação do DNA, né? Fazer cópia do DNA. A transcrição é formar RNA mensageiro com base no nosso DNA. E a tradução, que é a produção de proteína, vamos tentar responder algumas coisas? A outra coisa importante, se vocês perceberem, se fala muito em mutação. Alguém já vai falar em mutação? Mutação. Eu não podia mutar também o microfone dele. Obrigada. Pessoal, quando se fala em mutação, é porque essa sequência ela vai ser mudada em algum momento. Então, devido a agentes mutagênicos ou devido a questões biológicas, acontece uma mudança nessas bases, nessa sequência de alguns aminoácidos. Então, acontece uma mutação, que pode ser benéfica para a espécie ou para o indivíduo, ou pode não ser benéfica, por exemplo. Ou pode ser irrisória. De repente, acontece uma mutação que não muda nada para o indivíduo. Ou acontece uma mutação que o muda, né? O torna, como é que eu posso dizer? O torna, ai gente, como é que eu vou te falar? Mais apto para um dado ambiente, porque ocorreu uma mutação qualquer. Pessoal, vamos tentar analisar uma questão. Por favor, o livro de vocês, lá na página 10. Todo mundo comigo.
Tá bom, Digão, todo mundo com você. Uhul! Pessoal, livro 2 de Biologia, página 10, por favor. Pessoal, vocês estão aí? Sim, tio, estamos vivos. Ai, pelo amor de Deus, hein? Não deixa assustado, não. Ó, lá na página 10, nós vamos encontrar uma questão que já está resolvida, na verdade, para entender o funcionamento do código genético. Então, vamos ver. Aqui eu tenho uma área do DNA. Lembrando, quando eu faço a cópia do DNA, eu faço a cópia de um lado. Mas, Digão, eu posso fazer cópia de qual lado? O pessoal tanto faz, um lado ou outro, tá? Lembre que as bases, os lados são complementares. Então, copiar um lado ou copiar um outro, eu vou ter a mesma receita dos dois lados, tá? Então, eu peguei um lado do DNA e vou fazer uma cópia. Nessa cópia, eu vou parear as bases sempre complementares. Então, por exemplo, a timina, lá no RNA, ela vai aparecer como adenina. Lembra? Calcinha grande, acaba o tesão. Né? RNA não tem timina, tem uracila. Então, onde tem timina no DNA, vai aparecer uma adenina no RNA. Então, ó, timina, 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 adenina, 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 adenina. Onde tem citosina? Aparece guanina no RNA. Onde tem adenina? Aparece uracila no DNA. Ué, Digão, cadê a timina no RNA? Tá? Então, ó, adenina, adenina, adenina. Lá no RNA aparece quem? Uracila, uracila, uracila. Guanina, citosina. Adenina, uracila. Citosina, guanina. Então, esta cópia aqui, ela representa uma cópia desse pedaço do nosso DNA. Está escrito a mesma coisa? A mesma coisa, só que de forma complementar. O que está escrito aqui é o que aparece no DNA, só que, claro, com as suas bases correspondentes, tá? Vai ser feito, claro, a montagem depois da proteína, e o ribossomo ele vai ler como? Ele lê 3 bases, traz um aminoácido. Lê mais 3 bases, traz outro aminoácido. Lê mais 3 bases, traz outro aminoácido. E vai montando a nossa proteínazinha. Tá? Lembra, quando eu faço uma cópia do DNA, eu estou transcrevendo. Quando eu sintetizo proteína, eu vou estar traduzindo. Tá bom? É importante que vocês lembrem que todo o RNA mensageiro, que é uma cópia do nosso DNA, é uma cópia complementar. Tá? Então, se tem timina no DNA, vai aparecer adenina no RNA. Se eu tenho adenina no DNA, eu vou ter uracila no RNA. Citosina, guanina, guanina, citosina. Sempre uma cópia complementar, tá bom? Aí depois é feita uma proteína para poder atuar na pigmentação da pele, no transporte de gás carbônico e oxigênio, para poder estruturar alguma coisa no corpo, tá? E assim por diante. Nós estamos na página 10, amiguinho. Lá na página 10, tá? Digão, Oi? o origami não gira. É impossível, desisto. Fazer agora, ou Enzo? Eu tava fazendo agora, você não viu, não? Oh, meu Deus. Enzo, você... Quando eu fui fazer o meu girar também, foi uma luta. Parecia que eu ia rasgar, amassar, ia estragar tudo. Mas o meu no final, tava rasgou, eu saindo. não consigo fazer que nem o cara. Ele faz tão perfeitinho, eu não consigo. E fazer o meu. Olha só, acho que foi... O que mostrou dela aí na E, tipo assim, é difícil, tá, pessoal? Bárbara, você montou, também montou, não montou? Gente, É o meu foi, terceiro, tipo, Digão, muito eu fácil. desisto já. De verdade, eu só fiz assim, tipo, eu fui no meio dele e girei ele, tipo, peguei em cima e embaixo e fui girando e ele foi, normal, foi muito fácil. Mas é porque você dobrou bem dobrado, eu acho. Dobrou, assim, bem marcado, na verdade. Deve ter sido, eu só fiz assim e ele bem foi. marcado. Júlia, você pintou antes ou depois de montar o seu? Eu montei, aí quando eu consegui, eu desfiz, assim, eu abri, aí eu pintei e depois eu dobrei de novo. Nossa, ficou muito perfeitinho. Eu montei para pintar depois. Aí eu tive que depois montar outro, mas aí eu pintei primeiro depois que eu montei. Por isso que eu falei, eu risquei ele todinho, pintei, aí depois eu montei. Porque depois que eu montei, eu não consegui desmontar para... Aí eu tô pensando aqui em desfazer e botar uns negocinhos em preto aqui pra ver melhor a dobra. E aí depois eu dobro de novo, assim. Você desfez como? Desdobra aí para eu ver, por favor.
Segura dos dois lados. Tio, o meu ficou assim, ó. Todo cagado. Calma aí, Enzo. Deixa eu só fechar aqui. Cadê, Enzo? Cadê? Ô, Enzo. Eu não consegui fazer, não. Ele tá assim, ó. Não tá muito ruim, tá pouco. Tá melhor que o meu. Olha só. Não, tá uma porcaria isso. Eu não consegui dobrar Você não viu, direito. não. O meu tá igual uma cobra, uma anaconda. Peraí. Se eu Ô, fizer Enzo, mais... você dobrou certinho. Você só não dobrou o finalzinho dele. Não, Digão, tá horrível. Eu tentei fazer, eu não consegui. Não, pera. Ih, eu caguei tudo. Peraí. Ô, caralho. Não, desculpa. E faz assim, Enzo. Tenta dobrar Aqui, ó. Tadã. Eu marquei, Digão. Fiz com... Ó, aqui a reguinha aqui. Eu fiz com régua, eu fiz com lápis. Eu fiz tudo direitinho. Só faz merda. Digão, não tenho paciência pra isso, não. Isso daí que já é meu terceiro. Eu tô quase tacando no... Faz assim, no Enzo. lugar. Faz termina esse seu mesmo. Só coloca as bases e pinta pra mim. Do jeito que tá. Então desdobra ele um pouquinho. Base? Como assim, base? Olha o de Júlia. Júlia, mostra o seu já dobrado. Olha como é que a Júlia pintou. É pra você colorir as bases assim, ó. Aí, tipo, eu Vou coloquei as tacar letrinhas tinta aqui. nele. Ah, tá. Vou colorir. Vou colorir agora também. Então. Lembra que tem Ô, que fazer... Enzo, Colorir na minha cara. posso te dar uma dica? Diga. Você dobra o começo dele aqui, tá vendo? Do jeito que o cara faz. Aí depois ele vai ir automaticamente. Você só faz assim, só junta ele assim. É o que eu fiz. Pra mim não teve nada de automaticamente, não. O meu foi na força bruta. O meu foi quase tudo. Deu errado, Vitor. O meu fato Automaticamente desse deu nada. errado. O meu deu muito errado. O meu, do começo até mais ou menos o meio, eu tive que fazer tudo na mão. Depois que eu fui entender que o negócio era pra formar um círculo, porque pra mim eu tava estragando fazendo ele ficar assim. Entendeu? Não tava indo. Faz esse círculozinho, ele fica tranquilo para dobrar, na verdade. Enzo. Mas assim, deixa como tá o Mas seu. o meu não fez o círculo. Não fez o círculo. E então... Não! Mas igual eu te falei, ô Bia, tenta dobrar ele de forma bem marcada mesmo, que ele acaba dobrando sozinho. Mas você tem que Professor, eu marquei com a unha, eu marquei com a régua, eu marquei com tudo. Não adianta. Pois é, estranho, porque na hora que você marca bem, ele gira sozinho na hora que você vai dobrando. Ah, é eu que não sei fazer as coisas mesmo. Não, mas do jeito que você fizer, você pinta e me manda foto. Ah, eu já mandei. Mandou? Então tá Fica ótimo. reto. Tá lindo. Tá lindo. Aí, não, tá uma merda. Sei lá, vou pintar de lápis. Digão, não, eu desisto. Eu prefiro receber ponto nenhum do que fazer essa merda. Não, Enzo. Vamos tentar fazer do jeito que você conseguir fazer, mas tem que fazer, amiguinho. Desiste não. Acabei de fazer aqui, tá feito. Já mostrei, já tá bom. Mas tem que pintar as bases. Tem que pintar as bases. Eu peguei um molde da internet. E dobrei. Mas dá pra você riscar um molde, na verdade. Digão, vou matar você, Digão. Relaxa, vai dar tudo bom ao nada deles. Só que a gente tá na quarentena. Enzo, aproveitando que você tá aí falastrão, comunicativo, olha a página 12. 12 não, página 12. Peraí, só um pouquinho. Página 15. Tá. A gente já fez a 1. Pois é, a 1, eu não sei se eu fiz. Pessoal, confere pra mim, por favor, se eu fiz a 1. Se eu não fiz, a gente faz agora, tá? Eu acho que eu... Só um momento. Fez sim. Eu não feito aqui. Mas assim, olha pra mim, por favor, a questão 2. Enzo, lê a questão 2 pra mim, por favor, amiguinho. Tá, tô indo. Peraí. Tá em qual livro mesmo? No 1 ou no 2? Livro 2. No 2? Ai. Aqui. Qual? Questão 2.
Como ocorre o fluxo da informação genética em uma célula? Pois é. A informação genética, ela se encontra inicialmente no DNA. Então, ó, do DNA é feita uma cópia. Essa cópia seria quem? Pessoal, quem seria essa cópia? O RNA mensageiro? O RNA mensageiro. Então, é feita uma cópia. Pessoal, esse Mzinho de mensageiro, ele pode aparecer antes do R ou depois do A, tá? Tanto faz. Então, o nosso RNA mensageiro é a cópia do DNA. Esse copiar se chama transcrição. Transcrição. Então, é feita uma cópia do nosso DNA. Essa cópia se chama transcrição. O RNA mensageiro é lido no citoplasma. Para a síntese proteica. Colocar síntese de proteínas. Então, essa síntese proteica, né, quando é feita a leitura do nosso RNA, é chamada de tradução. Então, a informação gênica, ela vai partir do nosso DNA. Lembra que, nesse caso, ela vem do DNA. Ah, digamos, mas ela vem direto? Não, ela não vem direto. Na verdade, é feita uma leitura do nosso DNA e uma cópia dele, na verdade. Tá? É feita uma cópia. Esse RNA copiado, essa cópia, o RNA mensageiro, vai migrar para o citoplasma. E lá no citoplasma é feita a formação de proteína ou a síntese proteica. Então, são dois fenômenos. A transcrição, que é o copiar do nosso DNA. E depois é feita a tradução, que é a síntese proteica. Tá? Alguém falou alguma coisa? Ah, tá, pessoal, perdão. A palavrinha transcrição. Eu não. Como é que conserta aqui? Peraí. Entendi. Ó, o que eu fiz? Perdão. Pessoal, aqui, na verdade, é transcrição, tá? Aqui é transcrição. Oi? Pera aí. Como é que é o negócio? Eu tenho que compartilhar a tela, tio. Não está aparecendo não a tela? Não. Eu não tô vendo. Ah, tá aqui. Tá sim, Encontrei. mas tem que virar. Achou? Achou, Enzo? Achei. Show. Então, ó, nota que nesse caso, todo mundo entendeu que é feita uma cópia do nosso DNA e depois é feita uma tradução dele? A tradução é você montar a proteína com base na cópia que foi feita, tá? É importante que toda a informação genética ela passe por isso. Então, no cabelo crescer, o corpo ele usa muita queratina. Como é que é feita a queratina? A receita está lá no nosso DNA. É feita uma cópia, que é o RNA mensageiro, ele vai para o citoplasma e lá no citoplasma o RNA mensageiro é lido pelo ribossomo e ele vai montando a proteína queratina, tá? Então, lembra que a informação, a receita está do DNA. DNA fica no núcleo, não sai de lá. Ok? Deixa eu ver alguém aqui para poder fazer uma leitura para mim. Rafaela, lê para mim a questão 3, por favor. Quais os tipos de RNA e o papel desempenhado por cada um deles? Vamos lembrar que vamos encontrar o chamado RNA mensageiro. Pessoal, o que é o RNA mensageiro? Qual é a função dele? Mensageiro. Pessoal, mensageiro. Ele faz uma cópia do DNA. Então, ele é uma cópia do DNA que leva a informação genética para o citoplasma. Então, o nosso RNA mensageiro, ele traz a informação para o citoplasma, tá? Beleza. Além do mensageiro, eu vou encontrar o nosso RNA ribossômico. Tio, qual Oi? que é melhor, DNA ou RNA? Os dois são importantes, sabe por quê, o Enzo? O DNA não sai do núcleo, ele fica no núcleo. A biblioteca está no núcleo.
Mas a síntese proteica acontece no citoplasma. Então, alguém tem que levar a informação até o nosso citoplasma. O que leva a informação? O nosso RNA. Então, sem ele, não há produção de proteínas. São todos importantes. O DNA guarda a informação, mas para montar a proteína, eu preciso do nosso RNA mensageiro. Mas, professor... Oi? Mas organismos que têm o DNA e o RNA, e tem organismos que têm só o RNA, né? Como? Pode falar de novo? Tem alguns organismos que têm DNA e RNA, e alguns que têm só RNA, né? Na verdade, todo organismo celular, ele tem DNA inicialmente. E com base no DNA, ele monta o RNA. Agora, alguns vírus, eles têm RNA. Quando ocorre infecção viral, nesse caso, eles transformam o RNA em DNA, que se fixa a célula hospedeira. Por exemplo, o vírus... Nossa, deixa eu só ligar aqui. O vírus da gripe, por exemplo, ele é um vírus que tem RNA. É o chamado retrovírus. O vírus da AIDS, por exemplo, ele tem RNA também. Então, são vírus que têm RNA. Quando acontece infecção viral, o RNA é convertido para DNA e causa infecção viral. E, então, essa questão é para alguns vírus. Os chamados retrovírus, eles têm RNA, não tem DNA. Mas eles têm uma proteína, uma enzima que faz essa conversão quando ocorre infecção viral. RNA se torna DNA e se fixa ao material genético da célula hospedeira. Ok? Pessoal, o RNA transportador transporta aminoácidos para haver síntese proteica. Nós vamos encontrar o RNA ribossômico, que constitui o DNA. O ribossomo constitui quimicamente os ribossomos. Lembrando que os ribossomos são estruturas que fabricam proteínas, na verdade, tá? Então, quem é que está na linha de montagem? Quais são os operários que montam proteínas? Os nossos ribossomos. Nossa aula se encontra terminando, tá, pessoal? Eu vou ter uma outra aula agora. Por favor, copiem a questão 3 aí. Não faça as questões de vitaminas. Eu vou fazer com vocês qualquer coisa de vitamina, porque eu vou explicar a vitamina ainda. Eu peço que vocês leiam para mim, por favor, essa parte só de DNA e RNA. Eu ainda tenho aula hoje, eu vou tentar montar um mapinha conceitual para vocês, só da parte de DNA e RNA, e posto no grupo, tá bom? Eu fui montar uma parte de genética, eu montei no segundo ano, esqueci de montar para vocês, mas eu monto agora. E essa parte, pessoal, é muito, muito gostosa. A parte de biologia molecular, de genética, é uma parte assim, interessantíssima. E ela tem alta... mais prático. Hã? Queria um negócio mais prático, fazer alguma coisa mais legal. Pois é, Miguel, eu estou tentando pensar em coisas para vocês poderem fazer em casa, né? Mas eu vou tentar pensar em algo bem maneirinho para vocês poderem fazer. Calma. Nós vamos fazer mais trabalhos práticos em casa. Mas lembrando, ó, voltando, está em alta a questão de genética, de DNA. Por quê? Porque a nossa realidade hoje, né, com essa pandemia, ela depende muito do conhecimento genético e de biologia molecular, para poder entender melhor o vírus e para poder criar vacinas, por exemplo. Então, quando é feito o mapeamento genético do vírus, lembra que eles estão sequenciando o DNA viral e o RNA viral também. Aí nós vamos fazer esse sequenciamento para poder chegar ao conhecimento de como ocorre a viral e como é que eu posso criar uma vacina, né? Gerar um tratamento ideal para poder minimizar os transtornos causados pelo coronavírus. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou pensar em algo para vocês poderem fazer em casa de prático, ou que eu faça com vocês, né? Por exemplo. Mas vai dar certo. Nós vamos conseguir fazer alguma coisa bem legal, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são ótimos, tá? É muito sério. Eu sinto saudade demais de vocês. Muita saudade mesmo. A gente é especial, Digão.
Todo mundo ama a gente. Pessoal, menos Enzo. Eu gosto dos demais. Eu vou matar você, Digão. Não pode. Você vai matar a distância como? Vai matar a distância. Não, sacanagem. E eu vou falar sério para vocês. Eu fico assim, na expectativa dessas aulas ao vivo. É quando eu posso ver as carinhas, né? Da maioria de alguns de vocês. Eu posso conversar com vocês. Então, assim, para mim é muito bom. Eu gosto muito, muito mesmo. O que você tá fazendo na escola, Digão? Eu vim resolver umas questões na escola e eu precisei vir para a escola hoje. Então, eu vou dar aula hoje da manhã. Mas depois eu volto para casa. Gente, eu comprei... Aqui, olha no meu Instagram depois, porque eu comprei tinta de rosto. Eu vou fazer... Ai, adorei. Não vai ficar Agora vai bonito. postar 45 mil vídeos. Com certeza, Luiz, lógico. Eu tô amando seus TikTok. Hein? Muito bom. Digão, eu e Isadora, a gente racha com seu TikTok, tá? Ô, Muito tio, bom. meu irmão chegou aqui e perguntou, Júlia, que aula você tá tendo? Aí ele falou assim, é aula com TikTok, né? Meu irmão te segue no TikTok, tio. Eu tenho um apelido novo agora, é TikTok. Não, pessoal, curta meu videozinho de pintar cara, porque eu nunca pintei, vai ser a primeira vez. Eu não sei como é que Digão, não tem a Isadora do 3º ano? Ah, Ela é minha prima, né? Aí ela mora embaixo da minha casa. Aí, ou eu vou pra lá, ou ela vem aqui pra cima, a gente fica rachando com seus TikTok. tem que fazer um TikTok de pintura de rosto, vai ser o melhor. Porque eu vou pintar meu rosto hoje. Eu ia pintar com tinta guache, mas aí eu consegui tinta de rosto, eu vou pintar. Arrasou. Gente, eu vou fazer borboleta, cara de leão. Eu vou arrasar, você pode ter certeza. Assista. Vou fazer hoje. Já estou Amém. ansiosa. Pessoal, beijo. Muito obrigado, tá? E até semana que vem. Tchau, Digão. Beijo. Tchau. Beijo.